Seja bem-vindo às redes sociais da Paróquia Santo Antônio de Pádua. Meu nome é Gabriela e assim como você, eu sou filha de Deus e Maria. Eu queria começar esse vídeo desejando um feliz 2021 para cada um de vocês, que seja muito frutífero para cada um de nós, que a gente possa ser mais santos, que a gente possa conhecer mais a Santa Igreja Católica. E eu quero falar aqui o que Santo Antônio disse uma vez. Ele disse que o caminho da sabedoria é o caminho da humildade. Então, que nós possamos conhecer mais a vida dos santos, os sacramentos, os 10 mandamentos, as vocações, para assim adquirir as virtudes e poder chegar mais perto de Deus lá no céu, que é o objetivo de cada um de nós. Agora vamos para o vídeo. Você sabia que Deus nos deixou 10 mandamentos? Eu já fiz essa pergunta no finalzinho do ano passado para falar sobre o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E hoje eu vou falar sobre o segundo mandamento, que é não falar o santo nome de Deus em vão. Se você ainda não viu o vídeo do primeiro mandamento, eu aconselho que você vá lá ver, porque como os 10 mandamentos estão muito conectados, é melhor a gente entender bem cada um deles. Então não vá pulando processos, não vá picotando, vamos começar do começo certinho. Então se você ainda não viu, eu fico te esperando para começar o vídeo do segundo mandamento. Bem, agora que vocês já assistiram o vídeo do primeiro mandamento, eu vou falar sobre o segundo. Tá até mais claro aqui minha câmera, acho que ficou um pouquinho melhor. Desculpa que antes estava muito escuro, não tinha arrumado a luz direito. Então, eu tô aqui de novo com o Catecismo Maior de São Pio X e eu vou ler o ponto 372, que pergunta assim: que nos proíbe o segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão? Aí a resposta: o segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão, proíbe-nos primeiro, pronunciar o nome de Deus sem respeito; segundo, blasfemar contra Deus, contra a Santíssima Virgem ou contra os santos; terceiro, fazer juramentos falsos ou desnecessários ou proibidos dessa ou daquela maneira. Então, ao longo dos pontos, São Pio X vai aprofundando cada uma dessas transgressões e eu vou explicar ela aqui para vocês, e se eu precisar de alguma coisa eu vou recorrer ao catecismo, por isso que é muito bom eu ter uma fonte confiável aqui do meu lado para trazer um conteúdo legal e certinho para vocês. Então, a primeira transgressão que São Pio X cita é falar o nome de Deus sem respeito. Tem uma situação que pelo menos eu não estou acostumada a ver, eu espero que seja o mesmo com vocês, que é de pessoas julgando a Deus, falando mal de Deus, culpando a Deus pelas coisas que acontecem na vida dessas pessoas, falando com raiva o nome de Deus, dizendo que tudo é culpa dele, que ele é culpado de tudo, mas nós como cristãos sabemos que isso não tem fundamento nenhum, porque Deus não permite nem faz nada que não seja para nos aproximar dele e nos tornar pessoas melhores. Também tem outro caso que infelizmente é mais comum, que é nós usarmos o nome de Deus como um vício de linguagem. Muitas vezes quando nós esbarramos em alguém ou a gente derruba alguma coisa no chão, a gente tem essa tendência a falar, meu Deus, e a gente não mede as palavras, a gente não tá realmente chamando a Deus ali, a gente tá só falando por falar, como uma expressão, como um vício de linguagem. Então, no lugar de ficar falando o santo nome dele nessas situações, que às vezes a gente nem percebe, vamos tentar falar outras coisas. Por exemplo, meu chapéu de palha, meu caneco, entre outras tantas coisas. As pessoas podem até dar risada de você, mas isso é o certo a fazer. E é tão comum isso, a gente tem que parar, porque é o nome de Deus que a gente está falando. Claro que nós temos que estar o tempo todo chamando Ele para estar junto conosco, mas quando nós usamos como um vício de linguagem, a gente não está medindo o tamanho dessa palavra. Então, quando nós formos falar o nome de Deus, falemos para propagar o nome dele, para propagar a vida de Jesus, para falar sobre o evangelho, para falar sobre santidade, e não como um vício de linguagem, e muito menos para culpar a Deus de alguma coisa. Agora eu vou falar sobre a segunda transgressão citada por São Pio X, que é a blasfêmia. Eu vou ler aqui o ponto 374, que explica o que é blasfêmia. É um pecado horrível que consiste em palavras ou atos de desprezo ou maldição contra Deus, contra a Virgem, contra os santos ou contra as coisas santas. Então, esse ponto está muito bem explicado, eu não vou me aprofundar nele, mas aqui nós podemos entender muito bem o que é esse pecado e fugir dele ao máximo. Agora eu vou falar sobre a terceira transgressão citada por São Pio X. Eu vou ler de novo aqui para falar certinho, que é fazer juramentos falsos ou desnecessários ou proibidos.
Então, quando nós vamos jurar, prometer alguma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode ficar prometendo alguma coisa que a gente não vai cumprir, até porque isso é mentir. Então, já entra no mandamento de não mentir, pra gente ver como todos os mandamentos estão muito conectados. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso também na hora da gente fazer algo. Por exemplo, se eu for bater em uma pessoa sem motivo nenhum, sem justa causa, e dizer que eu tô fazendo aquilo no nome de Deus, isso é errado. Então tem que tomar cuidado com isso também. E nem todo juramento, nem toda promessa é ruim. Ela deve ser feita com sabedoria e com consciência. Um exemplo disso é o voto. Quando nós falamos em voto, eu geralmente penso nos santos mais antigos, por exemplo, os mártires. Eles faziam muitas vezes voto de pobreza, voto de caridade, voto de castidade, voto de martírio, inclusive. Voto de pobreza, voto de obediência, a gente vê bastante sacerdotes fazendo. Mas os mártires, eles geralmente morriam por conta desses votos que eles faziam para Deus. E na hora da gente fazer um voto, a gente deve estar muito certo daquilo. Então é muito recomendável, aqui inclusive no Catecismo São Pio X fala isso, que a gente se aconselhe com um sacerdote para ele nos instruir bem no caminho, para ver se aquele voto condiz mesmo com o nosso estado de vida e ocupação, e tentar seguir aquele voto ao máximo, como se fosse uma obrigação nossa. E se a gente vê que está muito difícil não conseguir cumprir o voto depois, a gente tem que falar com o bispo ou com o papa, dependendo do grau e do tamanho do voto. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito e medir as nossas palavras cada vez que nós formos prometer algo para alguém e principalmente para Deus. O segundo mandamento nos convida a medir mais as nossas palavras, a pensar no que nós estamos falando, o que a gente está dizendo, o que a gente está contando para as pessoas, o que a gente está prometendo, como nós estamos usando o nome de Deus e o nome da Santíssima Virgem, o nome dos santos, o nome dos anjos. E tentar se atentar mais nisso e também aceitar todas as dificuldades que vierem na nossa vida para a maior glória de Deus. E quando a gente fala nos 10 mandamentos, eu já falei isso nesse vídeo algumas vezes, eles estão todos conectados. E quando a gente ama Deus sobre todas as coisas, a gente não vai desonrar o nome dele. Então, cumprindo o primeiro mandamento, é muito mais fácil da gente cumprir os outros. Então, acho que era isso que eu queria falar. Se você gostou, deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal, siga a página do Facebook, compartilhe com os amigos de vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E é isso. Que Deus abençoe vocês e salve Maria Santíssima. Tchau!